Bem, pessoal, vou falar para vocês de um tema muito relevante que chama ataque isquêmico transitório. Eu tenho muito vídeo, dezenas de vídeos, inclusive tem uma playlist só sobre AVC, que é um tema que eu falo muitas vezes, né? Mas ataque isquêmico transitório eu tenho poucos vídeos, né? E realmente é um tema muito relevante, por isso que eu vou fazer esse vídeo um pouquinho mais longo, explicando para vocês cada detalhe do ataque isquêmico transitório. Às vezes as pessoas falam como princípio de AVC, né, mas não é o termo correto, né, e eu vou explicar por quê para vocês. É muito semelhante, relembra aquela coisa que a gente fala, angina do coração, né, que alguns falam também princípio de infarto, em órgãos diferentes, né, um é no coração e outro no cérebro, e eu vou explicar porque às vezes é tão difícil das pessoas identificarem o ataque isquêmico transitório e como você conhecer esses sinais e sintomas e conhecer a doença pode salvar sua vida, né? Então vamos lá para vocês entenderem. Quando a gente fala de qualquer doença, como AVC, é o que? Quando de repente você tem o histórico todo de sua vida, um vaso que ele obstrui. O vaso, obviamente, é do cérebro, se a gente está falando de acidente vascular cerebral, ou acidente vascular encefálico, isquêmico. Então esse vaso vai se obstruindo, chega um determinado momento que esse lúmen, tá vendo? Essa parte aqui fica tão obstruída que o sangue não chega. Se isso ocorrer durante muitos anos da sua vida, pode ser que seu corpo entenda isso, seu cérebro, e comece a criar uma certa uma vascularização colateral, e isso não te dá problema, mas na grande parte das vezes, né, quando isso acontece, é um vaso importante, né, você vai ter sintoma. Quando sua obstrução é aguda e o sangue não chega, morre aqueles neurônios naquela região, ou sofre, e você tem o AVC, que é morte neuronal por obstrução. E aí você tem que fazer uma atitude de desobstruir esse vaso. Mas às vezes isso acontece de forma transitória, né? Então o vaso ele está parcialmente obstruído, por algum motivo, coágulo, alguma coisa no vaso, ele fecha um pouquinho, você tem um sintoma como se fosse do AVC. Mas depois seu próprio organismo age, né? E aquele coágulo ele meio que passa. Ainda vai estar com uma grande chance de você ter uma outra obstrução ali, mas aquilo meio que passou. Quando aquilo passa, o paciente tem um sintoma, por isso a gente chama transitório, como se tivesse tido AVC, só que aquilo dura poucos minutos. Esse é o grande problema, e depois a pessoa volta ao normal. E aí eu vou pegar o modelo do cérebro para você entender. A depender de onde o vaso, qual vaso for obstruído, o sintoma é diferente. Então pode dar qualquer sintoma muito parecido ao AVC, com a única diferença do tempo. Então você pode ter uma dificuldade de fala, você pode ter uma dificuldade de mexer o braço, de mexer a perna, da boca ficar torta, você tem uma disartria, de falar embolado, né? Você pode ter uma dificuldade visual, não conseguir enxergar direito. Só que como isso obstrui e depois volta, aquilo melhora. E às vezes a pessoa começa a arrumar um monte de desculpa. Ah, não, foi porque eu estava nervoso, ah, porque eu estava com isso e tal. E aquilo é um ataque isquêmico transitório. Aquilo é uma. E o problema é o seguinte: você pode até falar assim, ah, Júlio, mas se o vaso, o corpo mesmo resolveu, tá tranquilo? Não tá tranquilo, porque o vaso está muito obstruído, como mostrei aqui para vocês. Então, a qualquer momento vai acontecer aquilo novamente. Então, ataque isquêmico transitório é algo sério, é uma urgência médica que o paciente tem que ir e o médico tem que fazer a investigação. Claro que todo mundo que me pergunta isso fala assim, ah, Júlio, mas minha tia, ela briga, ela fica nervosa e passa mal. E às vezes ela fica meio sem falar, diz que a mão tá formigando, a boca tá meio estranha e tal. Isso, o meu médico disse que era ansiedade, foi um transtorno do pânico. Realmente. Existem alguns distúrbios que a gente chama, né, que a pessoa somatiza, que parece muito. Só que o que acontece? Às vezes não dá pra gente pagar para ver. Então tem que ouvir, conversar com o médico. Às vezes o médico vai te examinar e vai ver se no seu caso é muito sugestivo de ataque isquêmico transitório por fator de risco, uma série de coisas, ou não. Lembrando, não existe um teste que confirma, porque se aquele vaso fechou e depois ele desobstruiu, a ressonância vai vir normal. O Doppler muitas vezes vai ter uma semi-obstrução, mas não vai ter nenhuma alteração que diga, com certeza foi um ataque isquêmico transitório. Só o contexto clínico, o contexto epidemiológico, os fatores de risco do paciente. Então, quando isso acontece, tem um monte de critérios se a gente precisa internar ou não o paciente. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, a gente interna para investigar. Porque quem tem ataque isquêmico transitório, aí é o grande detalhe, tem uma chance grande de ter um AVC nas próximas semanas. Então, o ataque isquêmico transitório, o princípio de AVC que as pessoas falam popularmente, é o grande aviso que nosso corpo dá que você em breve deve ter um AVC. E aí, quando o médico descobre cedo, faz essa investigação interna, começa a dar remédio, que entre aspas vocês usam o termo de afinar o sangue. Geralmente trata colesterol, trata pressão, né, dá esses antiagregantes, AS, clopidogrel e outros, para o sangue não ter obstrução e reduz muito a chance de ter um AVC.
nas próximas semanas. Por isso que teve ataque isquêmico transitório, conversa com o seu médico, procura ajuda, porque o médico vai avaliar e vai ver se precisa tratar ou não, e vai fazer toda a investigação. A investigação é igualzinha de quem tem AVC, porque você vai ver os fatores de risco, vai analisar os órgãos, tudo isso, tá bom? Espero que tenha ajudado. Se tiver qualquer dúvida, qualquer comentário, deixa aqui, eu leio tudo e tento fazer vídeo explicando, tá bom? Não consigo responder nos comentários, porque são centenas de pesquisas, perguntas todo dia, né? A gente tem milhares de vídeos, né? Então é natural que aconteça também muitas perguntas, mas a gente tenta responder aqui para vocês. Espero ter ajudado. Abraço.